Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Eu sou o professor Carlos Alberto Stechan e diante de alguns pedidos eu gostaria de divulgar o curso preparatório para o concurso da Petrobras 2024, que irá se realizar dia 24 de março de 2024 deste ano em todo o Brasil, em diversos estados do Brasil. Eu gostaria de informar a todos vocês inscritos no canal que eu não posso construir um curso desse porte se não houver um mínimo de interessados pelo curso, vocês entendem? Há toda uma preparação de material de conteúdo dessas 4 disciplinas e, como vocês sabem, muita coisa, né? Muita parte teórica e muita parte prática também. Há toda uma preparação de material de conteúdo. Vou falar aqui sobre a possibilidade de preços também e dar uma visão geral desses conteúdos. Português, matemática, física e química. Então vamos lá? Bom, pessoal, qual seria então o preço do curso? O preço à vista, R$ 378 se você fizer no Pix, ou você também pode parcelar em 10 vezes de R$ 42, o que sairia na faixa de R$ 26,25 por hora aula. R$ 26 a hora aula. Realmente é o preço mais baixo que eu posso fazer aqui. Tá certo? O início seria dia 2 de fevereiro e ao mês todo, com aulas aqui, 4 aulas semanais, certo? Essas 4 disciplinas, beleza? Nesse sentido, eu vou... Esse realmente, R$ 26,25 a hora aula, é realmente um valor muito baixo para que um professor doutor, com mestrado e doutorado dê aula por esse preço, mas meu intuito é que você passe no concurso e eu também acabe conquistando esse título, né, de ter conseguido ajudar você nesse seu grande desejo, que é ingressar nessa grande empresa, que é a Petrobras, a qual eu trabalhei 13 anos lá, certo? Foi maravilhoso o trabalho, tenho amigos até hoje, certo? Então, nesse sentido, as inscrições para o curso elas vão ficar abertas até o dia 31 de janeiro, tá? Mas eu preciso que você escreva para o meu e-mail, se realmente você tem interesse, tá? Então as inscrições vão até o dia 31 de janeiro desse mês. Dá uma pensada, mas procura escrever para mim se você tem o interesse, certo? Para o meu e-mail StackFix, tá? Caso vocês não tenham interesse, ou não tenham condições, ou ainda disponibilidade, né? Não tem problema nenhum para mim, tudo bem? Eu vou continuar postando os vídeos totalmente grátis, diariamente, né, disponível para vocês, tá certo? Mas eu realmente, com esse preço de hora-aula, não posso lecionar um mês para 3 ou 4 alunos, tá certo? Então o curso só vai existir se realmente houver interesse e esses interessados me escreverem, tá certo? Há diversas pessoas envolvidas também que eu queria falar, né? Jovens que fazem parte de design gráfico, desenho de capas, de outras coisas, material de conteúdo, que também precisam, né, receber, estão iniciando, precisam também começar a sua vida. É interessante deixar claro que caso você perca também alguma aula, essas aulas vão ficar gravadas, elas vão ficar disponíveis para vocês durante um mês. Tá? Então você pode assistir num outro momento, você não é obrigado a assistir no prazo em que ela for dada, tá certo? E o Google Meet o prazo que ela deixa é de um mês, é o prazo que ele deixa para nós, beleza? Bom, pessoal, eu vou fazer aqui uma revisão então de português para ver como que você, para mostrar para você como é a prova de português, alguns detalhes, tá certo? Então aqui tem o conteúdo de conhecimentos básicos da língua portuguesa. Isso que vai cair de português. Em geral, ela te dá um texto com 8 perguntas e depois dá mais um outro texto com mais 12 perguntas, total de 20 perguntas em cima de 2 textos. Tá? E basicamente você tem que saber o que está aí. Né? Então, o que é um texto narrativo, descritivo ou dissertativo? O que é uma dissertação? Esses 3 tipos ela exige que você saiba. Então, ela vai te dar um texto lá, vai falar, esse texto dissertativo, ele fala assim, tem como ter causa principal, tal coisa. Você tem que saber, tá certo? Também a ortografia oficial, né? Quais os ditongos que não tem mais acento, quais aqueles que continuam tendo acento. Né? Nós temos que o caso do eu, ei e oi, se eles forem abertos, né, eles mantêm o acento.
Então, res, destrói, tem acento. Se for fechado, né, como ideia, heróico, Coreia, assembleia, eles não têm mais acento. Né? Foi abolida a ortografia oficial, o acento desses ditongos. Tranquilo? Os tipos textuais, e que a Petrobras cobra também isso, você tem que saber o que é uma narração. Tá certo? Quando você tem uma história, seja ela fictícia ou não, apresentando personagens, protagonistas dos fatos, narrados em tempos e espaços específicos, você tem uma narração. Basicamente, o que o Jornal Nacional faz, né, é uma narração. Ele conta lá o que aconteceu com o bombeiro, com a polícia, ou com o homem, não é isso? Ou com o governo. Então, ele vai narrando os fatos, as histórias. Muitas vezes podem ser histórias fictícias nos livros, né? Romances. Você pode ter uma narração de fatos, de pessoas, de coisas, de acontecimentos. E isso basicamente lembra um pouco o jornalismo, né? Já a descrição, alguns autores são muito descritivos, ou seja, ele fala: a cortina ficava oscilando ao vento, a mesa tinha uma toalha branca com castiçais, e aí ele não conta, as pessoas ficam esperando entrar um personagem e ele fica descrevendo o ambiente, tá certo? A sala com sua cômoda, ainda aguardando a luz de velas e não sei o quê. E aí ele fica descrevendo. Esse tipo de redação, ela é uma descrição, é chamada de descrição. Já a dissertação é como se você estivesse lendo um jornal, né? A Petrobras tem incentivado muito o meio ambiente, não sei o quê, isso aqui. Então você tem a argumentar, apresentar ideias sobre um determinado tema. Bom, pessoal, eu vou pegar aqui um exercício da Petrobras que caiu o ano passado, no dia do meu casamento, né, 28 de abril, e ele dá, nesse texto, 2 parágrafos. Né? Esse primeiro parágrafo, como não cabe tudo aí, ele começa a falar que a Petrobras demonstra compromisso com a sustentabilidade por meio de... Ele não está descrevendo, né? Ele não está narrando ideias, ele está simplesmente falando jornalisticamente o que a Petrobras faz. Então, esse tipo de texto, ele é o quê? Ele é uma narração, uma descrição ou uma dissertação? Simples, né? É uma dissertação. Realmente, o texto é dissertativo. E ele fala que ela vem atuando, né, sempre de forma ética, transparente, com operações seguras para que não haja óleo no mar, né, como a gente sabe. Respeito às pessoas e ao meio ambiente. E ele defende essas ideias aí como a sustentabilidade, né? Tem um interesse também para a solução de problemas sociais e ambientais, envolvendo oportunidades de atuação junto aos públicos de interesse, clientes de produtos da Petrobras. E aí esse texto continua, tá? No que diz respeito aos desafios, ou seja, ele não tem só aquele texto lá, né, de trabalhar com o meio ambiente. Ele fala também dos desafios da transição energética, porque algumas pessoas querem, né, o mundo quer acabar com o petróleo, quer que haja fontes mais limpas, né, e ela começa a falar sobre a transição energética, sobre essa mudança de paradigma, né, contribui para a mitigação da mudança climática, então é um outro tópico. Aí você tem que julgar esses 2 textos, né, que é a pergunta 1 do problema. É certo ou errado? Você vai acertar logo a primeira. Vai acertar. Quanto à tipologia, né, julgue os seguintes itens relativos às ideias desses textos, né, que ela colocou aí, quanto à sua tipologia, ou seja, narração, descrição ou dissertação. Aí ele fala, quanto à tipologia, o texto se classifica como dissertativo. Perfeito, né? É dissertativo. Ele está construindo ali as suas ideias, tá certo? Tem como objetivo principal a defesa da sustentabilidade socioambiental. E aí é que pegou. Ele deixou de falar que o objetivo principal não é só isso. Ele tem também os desafios da transição energética. E ficou faltando. Este é o erro dele, tá certo? Você tem que ele está falando para analisar os 2 parágrafos. O de cima que fala realmente sobre a sustentabilidade ambiental, a preocupação com o meio ambiente, mas também tem a transição energética, né? Como eu falei, essa mudança de paradigma. Portanto, este item 1 está errado, tá certo? Por conta desse texto aqui que ficou faltando, o texto em verde. Então, portanto, esse item 1 está errado. Aí tem um outro texto que eu vou falar aqui também.
Esse outro texto é muito mais fácil, você não poderia errar esse, tá certo? Porque todo mundo sabe fazer isso quando você fala lá fora, lá fora, lá fora do Brasil, né? Então, em 23 de 3 de 2023, 23 de março de 2023, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, afirmou à imprensa que a companhia não deve praticar o preço da paridade internacional, certo? Comparar o Brasil com o internacional. Se lá fora o preço do petróleo diminuiu, entendo que diminuiu também em termos insumos para as refinarias, etc, etc, etc. O que quer dizer lá fora? Em relação às ideias, vamos ver agora se a gente acertaria esta questão 9, certo? Em relação às ideias do texto CBI tal, julgue os próximos itens. Então ela está falando desse texto aí, CB1A1, tracinho 2. Levando-se em consideração a articulação de ideias do primeiro parágrafo, falada pelo presidente da Petrobras, na verdade ex-presidente, né? É correto afirmar que a expressão lá fora, segundo período, está empregada com o mesmo sentido de internacionalmente. Quando ele fala lá fora, ele está querendo falar se o preço lá fora, ele está querendo falar do preço internacional? É óbvio que sim, né? Então essa questão está correta, tá certo? Então aí eu tenho que saber o que é texto narrativo, descritivo, dissertativo. Cada um desses tem subtítulos, né? Você pode ter um subtítulo que a gente vai estudar aqui também, mas as questões também da gramática, né? Como pronome, verbo, advérbio, adjunto, qual a diferença de complemento nominal para qual a diferença de complemento nominal para adjunto adnominal, regência nominal, regência verbal, né? O que é uma oração coordenada sindética? O que é uma oração coordenada assindética? O que é uma oração subordinada adverbial causal? Chegou a estudar isso? O predicativo do sujeito, oração reduzida de gerúndio ou de particípio. A gente tem que saber também verbos, né? Verbo ver e verbo vir no futuro do subjuntivo. Sabe julgar? Sabe conjugar o verbo ver e o verbo vir, né? Não pode falar quando eu ver você, ou também para mim, né? Para mim fazer, isso não existe, não pode falar assim, é para eu fazer. Então, a gente vai trabalhar algumas coisinhas também dentro desse conteúdo do edital para português, né, da Petrobras 2024. Bom, pessoal, gostaria de finalizar aqui, então, esse vídeo, falando que se houver o curso, se houver procura, tá certo? Esse curso iniciar-se-á, né, Besóclise, dia 2 de fevereiro de 2024. Mas, caso não haja interesse, a situação é a mesma, tá certo? Eu vou continuar dando as aulas, os vídeos e a vida continua, tá certo? Mas caso você haja interesse, caso você tenha interesse, por favor, escreva para mim, tá certo? Que você pode aí parcelar o curso à vontade e a gente continua numa outra oportunidade no mês que vem, tá certo? Escreva, portanto, para o meu e-mail stackfix@gmail.com. Eu vejo você nos próximos vídeos. Nós vamos trabalhar no próximo vídeo a geometria plana e depois, quem sabe, a geometria espacial. Então, um abraço a todos e até mais.